Daqui a 17 dias começa a valer a aplicação de multas para empresas que não respeitarem a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa história vem desde o ano passado, até agora tem sido um período de adaptação e para os dois lados, né? Para quem coleta e para quem fornece essas informações. Aqui com a gente, Fabiana Brava, coordenadora do PROCON de Mogi das Cruzes, porque o PROCON está fazendo uma campanha aqui em Mogi de orientação para os consumidores, né, Fabiana? Boa noite. Boa noite, Cássio, mas eu não sou brava não, eu sou boazinha, viu? Conta pra gente como é que vocês estão orientando, tá bravo com o pessoal porque tá passando informação que não deve? Então, Cássio, na verdade é o seguinte, as empresas precisam realmente se adequar à nova Lei Geral de Proteção de Dados, porque é preciso que elas informem com muita clareza quais são e qual a finalidade, por que elas precisam coletar tantos dados assim. E a grande questão que é o motivo dessa orientação é especialmente a coleta da biometria. Porque a biometria, diferente das senhas, que você pode entrar e trocar, se você fornece a sua biometria, ela não tem como você alterar. Então, se alguém tem acesso a essa informação, juntamente com dados pessoais, com cópia de documento, com outras informações pessoais, isso acaba facilitando muito que ocorram fraudes em nome daquela pessoa. Então a gente precisa que as empresas façam a adequação para proteger e para cumprir a legislação no sentido de orientar claramente o consumidor de como vão ser utilizados aqueles dados. E o consumidor precisa ficar muito atento também e não fornecer dados pessoais, dados sensíveis relacionados à religião, a etnia, ou outros dados, preferências em todas as áreas. Ele tem que pensar bem como ele vai fornecer, especialmente a questão da biometria, porque se esse banco de dados cai na mão de pessoas mal intencionadas, de empresas mal intencionadas, além do consumidor passar a ser abordado com ofertas que ele não está querendo, ele pode sofrer fraudes. Fabiana, agora vem cá, o que motivou essa campanha? Muita reclamação por parte do consumidor? Então, na verdade, a gente teve problema com algumas farmácias que começaram a fazer a coleta de biometria, a solicitação de uma cópia do documento pessoal, inclusive com foto da assinatura, e pedindo que os consumidores assinassem um consentimento, que é um requisito da lei, uma declaração de consentimento de como aqueles dados seriam tratados. Só que o consumidor ele não tinha opção de realmente escolher. Aquele documento já vinha previamente impresso, dizendo que os dados seriam fornecidos para redes sociais, para o Google e para outros setores, e o consumidor simplesmente tinha que dar ciência. Então, esse cadastro é muito amplo. Além da biometria, tinha a declaração de consentimento, que na verdade ele não teve a opção de escolher, e ainda uma cópia do documento. Então, a gente notificou, o PROCON de Mogi notificou, e a gente informou a Fundação de São Paulo, que notificou também a uma rede de farmácias, e eles, inclusive, já pararam de fazer, tendo em vista que podem ser multados em função desse procedimento. Fabiana, agora aproveitar que você está aqui com a gente, vamos orientar também o outro lado, né? A empresa, por exemplo, que coleta essa informação, porque eu falo por experiência própria, já passei em consultório médico que no meio do meu prontuário lá tinha um papel e eu olhei e falei, o que é isso daqui? Só esperando a minha assinatura. Pode isso? Na verdade, assim, a lei pretende que haja maior clareza nas informações. O que é importante? Que o consumidor, o fornecedor, se ele for fazer uma captura de cadastro, uma das coisas que ele precisa deixar muito claro, a finalidade, e ele precisa dar oportunidade, através de uma plataforma, ou de alguma forma, dele conseguir rastrear esses dados. Para que a pessoa possa entrar lá e falar, eu quero desativar o meu cadastro, eu quero retirar os meus dados pessoais desse cadastro. Então, se o fornecedor ele não faz isso, ele não possibilita uma forma da pessoa cancelar o cadastro, dela desativar dados, dela desativar aquele compartilhamento que inicialmente ela tem autorizado, ela já está violando, o fornecedor já está violando a lei de proteção de dados. Então é importante, são muitos detalhes, né? Mas é importante que a finalidade esteja muito clara. Então, por exemplo, para você vender medicamentos, né, você não precisa da biometria. Exatamente, né, e você não pode especialmente funcionar isso a descontos. Exatamente. Fabiana, obrigado. Só corrigindo, gente, Fabiana Bava, perdão, viu? Obrigado pela participação com a gente aqui. Até uma próxima. Prazer.